Em 2025, as máquinas começaram a hackear por conta própria, sem comandos humanos, sem scripts, só intenção e autonomia. Elas agem, aprendem e atacam como especialistas invisíveis. E muitas vezes, melhor do que os humanos. O que está surgindo agora não é só mais uma evolução da tecnologia, é o nascimento de uma nova ameaça. Hackers que não dormem, não hesitam e nunca irá parar. E a pergunta que ninguém consegue responder ainda é: como você para algo que pensa como humano, mas age como uma máquina? E se eu te dissesse que o próximo grande ciberataque pode ser cometido por uma inteligência artificial? Semning, por trás, em 2024, agentes autônomos de inteligência artificial invadiram servidores que pareciam ser governamentais, e não havia um ser humano sequer operando o ataque. Isso não foi teoria, nem teste de laboratório, foi real. Foi confirmado. E foi, só, o começo. Esses agentes não são simples programas seguindo ordens. Eles tomam decisões, traçam estratégias, reagem a falhas e encontram brechas como se tivessem instinto. É como se tivessem aprendido a pensar, só que de forma calculadamente implacável, que antes levava dias para um hacker executar. Agora pode ser feito em segundos, por uma inteligência artificial que nunca para, nunca esquece e nunca hesita. Mas o mais inquietante não é o que já aconteceu, é o que ainda não veio à tona. Se essas máquinas já estão agindo por conta própria, e ou o que acontece quando forem liberadas em massa ou refinadas por cibercriminosos? Eles não seguem comandos, eles tomam decisões, enquanto bots tradicionais executam tarefas simples com base em scripts fixos. Os agentes de inteligência artificial funcionam como cérebros digitais, com capacidade de raciocinar, planejar e improvisar em tempo real. Eles não apenas respondem, eles são capazes de pensar, e isso muda completamente o jogo da automação. Esses agentes são construídos sobre modelos avançados de linguagem, mas vão muito além de gerar texto. Eles conseguem navegar em interfaces, abrir arquivos, ajustar configurações, simular cliques e até contornar erros inesperados sozinhos. O mais assustador, eles não precisam de instruções detalhadas. Basta um objetivo. A partir daí, eles traçam os passos sozinhos, menos mesmo que nunca tenham visto aquele sistema antes. O que antes parecia ficção científica, já está sendo testado por empresas como OpenAI, Google e algumas demonstrações internas mostram agentes acessando dados sensíveis, simulando invasões e aprendendo com cada tentativa. Mas se eles podem ser tão eficazes assim em ambientes controlados, o que acontece quando são soltos no mundo real? Em apenas alguns meses, um projeto de pesquisa detectou mais de 11 milhões de tentativas de acesso a sistemas simulados. Mas entre bots genéricos e curiosos, 2 ataques se destacaram, não apenas pelo sucesso, mas pelo comportamento. Eles vinham de agentes de inteligência artificial, autônomos inteligentes, e com respostas rápidas demais para serem humanas. Pela primeira vez, máquinas estavam testando defesas digitais sozinhas. O experimento, chamado LLM Agent Honeypot, foi conduzido pela Palisade Research. A equipe inseriu comandos disfarçados dentro do sistema, projetados para atrair inteligências artificiais, e funcionou. 2 agentes, com IPs localizados em Hong Kong e Singapura, responderam corretamente a comandos ocultos em menos de 1,5 segundo. Isso confirmou o que muitos temiam. Agentes já estão vagando pela internet, sondando fraquezas. E o pior, ninguém sabe quem os ativou. Se hoje eles estão apenas testando os limites, amanhã podem cruzá-los. Porque reconhecimento é só a primeira fase de um ataque. E esses agentes já provaram que sabem fazer isso melhor do que qualquer bot tradicional. Mas o verdadeiro problema ainda está por vir. As defesas que temos hoje não foram feitas para enfrentar algo que aprende enquanto ataca. Uma inteligência artificial bem configurada pode identificar falhas, explorar vulnerabilidades e repetir o ataque milhares de vezes em segundos, algo que levaria dias para um hacker humano. E o que antes exigia conhecimento técnico, agora pode ser automatizado. Com agentes autônomos, o tempo, o esforço e até a habilidade
deixam de ser obstáculos. A ameaça não é só mais potente, é escalável. Soluções tradicionais como antivírus, firewalls ou auditorias manuais foram criadas para inimigos previsíveis, mas agentes de inteligência artificial não seguem padrões fixos. Eles testam rotas alternativas, mudam de tática no meio do processo e até simulam comportamentos humanos para escapar da detecção. Quando um método falham, eles aprendem e voltam mais eficientes na próxima tentativa. A cada tentativa, ficam mais difíceis de parar. A realidade é que estamos enfrentando algo que evolui mais rápido do que os sistemas foram projetados para suportar. A linha entre automação e inteligência ofensiva já foi ultrapassada e a maioria das defesas ainda nem percebeu. E o mais assustador, esses agentes não precisam ser perfeitos para causar estragos. De bots a predadores digitais. A evolução da autonomia. Bots tradicionais falham com facilidade. Basta mudar o nome de um botão ou adicionar um passo no login, e eles travam. Mas agentes da inteligência artificial não travam. Eles improvisam, interpretam o ambiente, detectam mudanças, encontram soluções alternativas no momento. Eles não executam tarefas. Eles resolvem problemas. E isso os transforma em algo muito mais perigoso. Segundo especialistas, agentes já conseguem mapear sistemas desconhecidos, prever pontos fracos e escolher os melhores caminhos para invadir, sem nunca terem visto aquele sistema antes. São como predadores digitais, analisando o ambiente antes de atacar. E o pior, conseguem disfarçar o comportamento, mudar de IP, simular tempo de resposta humano, e até evitar armadilhas como honeypots. Essas habilidades tornam a detecção quase impossível. Não estamos mais lutando contra ferramentas previsíveis, mas contra entidades que se adaptam, aprendem e exploram como se fossem conscientes. E enquanto os bots obedecem, os agentes escolhem o que fazer a seguir. Mas e se esse poder cair nas mãos erradas? E se a próxima grande ameaça cibernética não fosse uma onda, mas um tsunami? Especialistas apontam para 2 cenários possíveis. Uma evolução lenta, onde agentes de inteligência artificial melhoram passo a passo, ou uma explosão repentina, com ferramentas poderosas caindo nas mãos erradas. A diferença? Tempo para se preparar, ou caos imediato. No caminho gradual, agentes começam com tarefas simples, como escanear vulnerabilidades e coletar dados. Aos poucos, vão ganhando autonomia para ataques complexos, dominando todo o ciclo: entrada, exploração e exfiltração. Na explosão. Um agente de inteligência artificial para hacking pode ser liberado abertamente, permitindo que até amadores lancem ataques devastadores, democratizando o crime digital. Ambos os futuros são assustadores, mas só um permite que a segurança cibernética ganhe fôlego para reagir. A pergunta que fica é: qual caminho realmente vamos trilhar? No próximo tópico, vamos descobrir como essas inteligências artificiais já estão explorando vulnerabilidades que ninguém conhecia até agora, e por que isso muda tudo. E se a mesma inteligência artificial que nos ameaça fosse também nossa maior aliada na guerra cibernética? Agentes de inteligência artificial defensivos já estão sendo desenvolvidos para caçar vulnerabilidades antes que hackers possam explorá-las. A ideia é simples: usar o poder da autonomia para proteger, não para atacar. Esses agentes vasculham sistemas em busca de brechas, testando e corrigindo falhas com uma velocidade e precisão que humanos jamais alcançariam. Empresas começam a adotar essas defesas automatizadas como parte essencial da estratégia de segurança. Mas há um problema. Enquanto os agentes defensores reagem, os ofensores evoluem, aprendem e se adaptam mais rápido. Essa corrida armamentista digital está longe de ter um vencedor claro. Vamos mergulhar na questão crucial: como essa batalha entre inteligência artificial, ofensiva e defensiva, vai moldar o futuro da segurança digital e o que está em jogo para todos nós. Você sabia que estamos vivendo a última calmaria antes da tempestade cibernética? Especialistas alertam que a era dos ataques autônomos por aí ainda está no início, mas a aceleração é iminente.
Esta janela de tempo é crucial para redefinir como protegemos nossos dados e infraestruturas. Atualmente, esses agentes já exploram vulnerabilidades e testam limites, mas ataques em massa ainda não aconteceram. Sistemas legados e políticas antiquadas não foram feitos para enfrentar intrusos inteligentes e adaptativos. A preparação hoje pode significar a diferença entre controle e caos total amanhã. Mas quanto tempo ainda resta antes dessa nova era explodir? E o que devemos esperar quando as defesas finalmente forem colocadas à prova? Estamos diante de um ponto crucial. A escolha é entre ficar para trás ou se adaptar à nova realidade dos ataques autônomos. A inteligência artificial não é mais uma ameaça distante, ela já está aqui, evoluindo rápido e testando nossas defesas. Ignorar isso significa abrir a porta para um cenário onde invasões inteligentes podem se tornar rotina. Mas essa é também a chance de revolucionar a segurança digital, usando tecnologia para proteger o que importa antes que seja tarde demais. A corrida é intensa, e só os que investirem em inovação, vigilância constante e estratégias inteligentes terão alguma chance de sair vitoriosos. O futuro depende das decisões que tomamos agora. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para essa nova era? O próximo passo é entender como se preparar, agir e não ser pego de surpresa. A revolução da cibersegurança está apenas começando. E o tempo para agir está se esgotando.